Olá, turma, aqui é a professora Nádia Matos, né? E em CDPEJA, eu quero conversar com vocês justamente sobre as orientações da escola. A escola nos orientou que, para que ficasse bem definida a presença de vocês na plataforma, né? Para que a gente pudesse contar direitinho as pessoas que estão participando, que as atividades elas deveriam ser postadas no dia da aula. Então eu estava fazendo diferente. Eu estava postando, por exemplo, um exercício de fixação e deixando para vocês fazerem em casa e depois eu postava o gabarito para vocês corrigirem. Mas eles querem, a orientação, né? É essa, que vocês postem a atividade feita na plataforma, tá? Então, fica assim, quando eu der uma atividade, por exemplo, de exercício, de redação, de qualquer coisa, vocês podem postar lá, vou deixar na data do dia da aula e vocês postam, então, para que a presença de vocês fique bem definida, tá? Com relação à avaliação. A avaliação, eu preciso ter 3 instrumentos avaliativos. Então, eu fiquei com 3 instrumentos avaliativos, mas eu contei de uma forma diferente. Por quê? Porque o primeiro instrumento avaliativo que eu tive que nós fizemos, foi o fichamento do livro A Importância do Ato de Lei de Paulo Freire. Depois, nós fizemos, então, aquele plano de aula, né? E depois, eu também quis avaliar a participação. Então, o que eu fiz? Eu mudei a pontuação para poder constar tudo direitinho no diário. Ficou 4 pontos para o fichamento, 4 pontos para o planejamento e 2 pontos de participação, né? É a participação de vocês na plataforma, é quem fez os trabalhos, eu tenho vocês no WhatsApp, né? Então, a gente tem uma estrutura de comunicação até razoavelmente boa. Então, assim, o terceiro ano, o pessoal que frequenta a plataforma, teve as 3 avaliações, mas as pessoas que vão buscar a apostila com a prova na escola, a prova é de consulta, mas o pessoal não consultou direito. Então, acho que pouquíssimos tiraram 10. Pouquíssimos. Aí, eu também dividi a nota direitinho para que pudesse ter, né, 3 instrumentos ali, mas eles não fizeram o fichamento que eu pedi. O professor Apolinário pegou aquele PowerPoint que eu fiz orientando, mas o pessoal que não frequenta a plataforma, porque não tem acesso, não entregou fichamento. Então, assim, ficou a avaliação, ficou assim, diferenciada em função disso. Notas vermelhas? Não. Notas vermelhas, não. Se tiver, são muito poucas. Agora, tem as pessoas que não entregaram nada. Aquelas pessoas que não participaram nem da forma da plataforma, nem forma de ir presencialmente na escola buscar a apostila, nem a avaliação. Então, tem pessoas que ainda não se manifestaram. Então, essas pessoas elas estão sem notas. E outras pessoas que ainda não entregaram as atividades. Então, eu estou aguardando essas pessoas entregarem as atividades para eu poder avaliar, tá? Eu quero pedir para vocês justamente isso, para não deixarem de participar, né? Para postar a atividade lá na data marcada. E é isso. Muita gente ficou com 10. O terceiro ano, os alunos tiveram notas muito boas, né? E graças a Deus a gente vai seguir em frente até a gente poder voltar. Eu imagino que em agosto a gente vai voltar. Mas Deus é que sabe, né? Ou até antes, né? Mas nós vamos lá. Eu tô falando da apostila. Já coloquei a apostila novamente, tá? Para vocês terem acesso. Então, segundo bimestre começou agora dia 13 de maio. Em reflexões sobre a alfabetização de adultos, eu não sei se nós falamos nesse tema, assim, se eu
coloquei para vocês, a alfabetização de adultos, né, ela começou na pré-história, né, gente? Ela começou, eu já contei esse caso, né? No Brasil, particularmente, começou com a colonização. Eu acho que eu já disse isso para vocês. E o nosso, né, o patrono da educação brasileira, que é Paulo Freire, ele era justamente o maior incentivador, né, da educação de jovens e adultos. E aí, então, ele criou um método de educação Paulo Freire, onde ele alfabetizava em 45 dias. E isso está escrito naquele livro que vocês leram que eu pedi, A Importância do Ato de Ler, né, de Paulo Freire. Quem leu direitinho sabe que existe esse método de alfabetização em 45 dias, utilizando aí palavras geradoras, né, que Paulo Freire, através dos seus conhecimentos, né, da sua prática profissional no magistério, criou a palavra geradora, né, eu acho que a primeira delas foi tijolo, né, a turma dele era composta, né, por trabalhadores rurais na época, e a partir da palavra tijolo, né, ele mostrava várias, até filmes, né, até slides e tal, e eu achei interessante, porque para a época, né, mostrar imagens assim, né, achei interessante, mas eu li isso, né, estudei isso. E então, dali ele vinha com a palavra geradora, que era o tijolo, e depois vinha utilizando as sílabas dessa palavra. Ou seja, ele usava silabação, né? Com palavras geradoras. Então, mas sempre palavras dentro do contexto, né, da vivência do aluno. Então, quer dizer, ele não começou com bola nem com peteca, né? Foi justamente o que aconteceu com o planejamento que alguns alunos fizeram agora no primeiro bimestre. Infantilizaram o planejamento, o plano de aula, e realmente esqueceram que nós estamos trabalhando nessa disciplina com a alfabetização de jovens e adultos, não, com a educação de jovens e adultos. Então, o que eu quero deixar claro? Que nem todo aluno da EJA é analfabeto. Tem uns que leem um pouquinho, tem uns que só assinam, tem uns que leem palavras simples, tem outros que já leem fluentemente. Então, tem alunos de vários níveis, né? De 1º ao 5º ano, né? Com outro nome, porque as turmas têm outro nome. Não tem turma assim, 1º ano, 2º ano, não. Elas têm outro nome porque a EJA não é ensino regular. A EJA é modalidade de ensino, né? Então, na Lei 9.394 de 96, quem é que pode frequentar a EJA? Bem, gente, a EJA de 1º até o 5º ano, né, são alunos de 15 anos ou mais. Aí vão poder já frequentar de 1º ao 5º ano. Então, essa primeira fase aí, né? Como se eu fosse comparar ao ensino fundamental, essa primeira fase do fundamental, então os alunos que já têm 15 anos em diante. E para a EJA do ensino médio, são os maiores de 18 anos, tá? Bom, agora, muitas pessoas, né, elas veem na EJA um preconceito muito grande, mas vê a EJA com preconceito. Às vezes tem professores que vê a EJA com preconceito. Só que a EJA não é preconceito não, gente. A EJA não é para ter preconceito. A EJA é uma questão de inclusão. A EJA, ela está reparando um erro cometido, né, de muitos anos, que os nossos próprios governantes só queriam dar oportunidades a crianças e jovens que estivessem na idade própria para estudar. E os adultos que não estavam na idade própria nunca tiveram oportunidade séria, né? Era chamado supletivo. O supletivo, não por ser chamado supletivo, tem curso aí que ainda chama de supletivo até hoje,
Mas não é isso, não existia um currículo realmente definido, não existia esse apoio que existe hoje dentro das escolas, com o uniforme, com a merenda escolar, com o material didático, né, com a gratuidade de ensino, né? Então, depois da lei que veio a lei 9.394 de 96, a EJA ganhou uma dignidade muito grande. Então, agora, no segundo bimestre, nós temos aqui um texto que fala da evasão e a permanência do aluno da EJA. O que é evasão? Evasão é quando o aluno sai e vai embora, né? Não frequenta mais a escola. Mas existem diversos motivos para isso. E um deles é justamente a falta de motivação, né? Quando o professor ele não cativa, quando ele não mostra importância, quando ele infantiliza a aula, quando ele não motiva esse grupo, porque já é difícil, gente, é difícil. A pessoa chegar do trabalho ou estar dentro de casa, fazer todo o serviço da casa e à noite ir, deixa a criança, muitas vezes deixa a criança em casa, entende? Deixa o marido reclamando que quer comer, que não tem comida pronta, né? Muitas vezes o marido tem uma mulher ciumenta também que implica com ele porque ele vai para a escola. Então, existe, sabe? É o trânsito. Tá trabalhando lá no centro da cidade, vem para Caxias. Já pensou? Uma comparação, né? E pega esse trânsito todo para chegar na escola. E a pessoa já trabalhou o dia inteiro. Então, existe aí... Esse professor da EJA, ele tem que ter um perfil de flexibilidade. Ele tem que ter um perfil de flexibilidade, ele tem que ser uma pessoa compreensiva e entender tudo isso. Dever de casa, gente, para a EJA é muito difícil. É muito difícil. Entendem? O que eles têm que aprender mais é na sala de aula mesmo. Eu não digo que não possa dar uma tarefa, uma atividade para casa. Poder pode. Você só não vai cobrar igual que você cobra das crianças. Porque não tem condição. Quer dizer, você pode até oferecer atividade. Tem alunos que vão até pedir. Mas você não pode cobrar da mesma forma, porque é uma realidade completamente diferente. E muitas vezes não dá tempo de fazer, né? Então, essa dificuldade de conciliar o tempo de estudo, né, com toda essa dinâmica da vida do trabalho, da família, né, e dentre outras coisas, é do perfil do professor da EJA ter essa compreensão e essa flexibilidade e trazer aulas que tragam bem-estar a esse aluno. Ele possa aprender, mas ele possa aprender com um professor que está ali realmente com vontade de ensinar, né? Um professor que possa sorrir, um professor que possa dialogar, que possa deixar ele também ter um momento de falar do dia a dia dele, né? E que possa atender também as necessidades dele, porque muitas vezes eles vão dizer assim para vocês: professor, eu queria mandar um currículo para ser garçom. Professor, eu gostaria de mandar um currículo para trabalhar como serviços gerais. Como é que eu faço esse currículo? Então, do professor da EJA, tá dando esse auxílio. Por quê? Porque a EJA ela é vinculada ao mundo do trabalho. A EJA é vinculada ao mundo do trabalho. A gente tem que pensar nas necessidades desse aluno de trabalhar. Vocês estão falando de jovens e adultos. Todos têm que trabalhar, né? Então, eu vou pedir para vocês lerem o texto, né? Esse texto é sobre evasão e permanência, né, do aluno da EJA. E eu vou pedir para vocês, então, fazerem um resumo para mim do que entenderam com suas próprias palavras. E na próxima aula, então, eu volto a fazer um vídeo para a gente comentar tudo isso. Tá certo? Então, espero que vocês estejam todos bem. Espero que logo, logo a gente possa se ver pessoalmente. E não se assustem. Eu sou um professor deficiente físico, né? Esqueci de falar isso para vocês, tá? Eu uso muletas, uso cadeira de rodas, tudo isso. Eu fico assim preocupada, nossa, mas eu vou chegar lá, meus alunos vão até se assustar comigo, mas eu já tô falando para vocês isso, tá? Essa é a minha realidade, tranquilamente, tá? Sou feliz assim. São coisas da vida, tá? Então, assim que a gente retornar, vai ser um prazer imenso
estar conversando com vocês pessoalmente. Tá ok? Um beijo grande a todos.